olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda, mais um vídeo aí da nossa série. E a ideia aqui hoje é fazer uma aplicação, tá bom? Então, o que acontece? Até esse ponto, nós vimos vários conceitos. Existe a tendência de que esses conceitos, às vezes, fiquem um pouco abstratos, a gente precisa ver um pouco mais isso na prática. Então, eu quero propor aqui um enunciado para que a gente junto desenvolva a solução desse exercício, né? Desse enunciado, e você consiga ver um pouco mais a prática de todos esses conceitos que a gente aprendeu. Então, qual é a minha intenção? Eu vou colocar aqui um enunciado, vou ler com você esse enunciado, e aí eu vou sugerir que você dê uma pausa e tente modelar, tente pensar em como é que você organiza, como é que você extrai desse enunciado as classes, os objetos que tem que fazer parte desse exercício. Então aí depois você volta, aí eu termino de mostrar aqui qual é a proposta e depois você pode de novo fazer uma segunda pausa, implementar e depois ver a solução. A ideia é que seja um pouco mais interativo, mas pela nossa ferramenta aqui a gente não está, obviamente, numa aula, né, presencial, mas você pode usar bastante desse recurso de pausar, testar e depois ver o restante do vídeo, tá bom? Então vamos lá para o enunciado. A ideia é a seguinte, olha só. O Banco Safe Money oferece 3 tipos de contas para seus clientes. As funções de cada tipo de conta estão listadas abaixo. Implemente as classes necessárias para o sistema do banco. Então é, de certa forma, um exercício até clássico, né? Várias pessoas utilizam algo parecido com isso aqui para apresentar os conceitos de orientação a objeto e, mais especificamente, herança, polimorfismo, coisas que vão estar envolvidas aqui. Então, olha só, a gente tem conta corrente, conta especial e conta poupança. Qual que é a diferença? Na conta corrente, por exemplo, eu não posso fazer um saque se eu não tiver saldo suficiente na conta. Então, tem dinheiro, eu posso fazer o saque, não tem dinheiro, não faz o saque. A conta especial, ela inclui um atributo extra que é o limite, ou seja, é possível fazer um saque na conta mesmo que eu não tenha dinheiro dentro do limite que aquela conta possui, tá? E a conta poupança, eu fico dentro do limite, eu não posso tirar além do que tem lá, e tem um detalhe extra, há uma cobrança de uma pequena taxa toda vez que eu faço um saque nesse tipo de conta, beleza? A ideia também é que cada conta seja identificado por um número, e esse número é gerado quando a conta ela é criada. Então a gente poderia ter vários tipos de conta de um cliente. Então cada cliente pode ter, vamos simplificar aqui, vamos falar que uma conta ela só pertence a um único cliente. Um cliente pode até ter mais do que uma conta, tá bom? Então, esse é o momento em que, se você puder, faça uma pausa no vídeo, tenta fazer um rascunho aí, como é que você organizaria essa solução, beleza? Bom, então, eu imagino que agora você já deva ter feito aí o seu rascunho. Vamos ver uma possível proposta para resolver esse problema aqui. Eu trouxe aqui um diagrama. Vamos lá, qual que é a minha intenção aqui? Nós temos 3 tipos de contas, tá? Mas todas elas são contas. Então, tem conta bancária, que seria para mim uma classe super, né? Que vai então ter os atributos base que todo mundo tem, que é o número da conta e o saldo dessa conta. Por outro lado, essa conta ela é bastante genérica, então ela não tem nenhuma expressividade. Então eu vou tornar essa classe uma classe abstrata, por isso que no desenho eu deixei pontilhado aqui para indicar que essa classe não terá a criação de objetos, ela é uma classe abstrata. Olha só, uma coisa importante aqui, tá bom? Esse desenho é só uma representação, não estou usando aqui nenhum diagrama especial, não é o ML, nada disso, tá bom? É só uma representação para a gente entender o desenho aqui. Falei isso porque às vezes alguns de vocês talvez tenham estudado, né, modelagem de software e tal, e olha para esse desenho e vai achar meio estranho. Não se preocupe, porque não é uma tentativa de representar nada formal aqui,
Lembra que esse é um curso introdutório, estamos apenas aprendendo, né, o básico aqui dos conceitos de orientação a objeto. Bom, então seguindo aqui, a partir dessa classe abstrata eu vou ter os 3 tipos de conta, né, que estão sendo propostos. Lembrando que conta especial tem um limite, que a conta não tem e nenhuma outra tem, portanto é um atributo só da conta especial. Conta poupança, por outro lado, tem uma taxa de saque que só esse tipo de conta vai ter. Então aqui a gente teria a oportunidade, né, de modelar diversas classes, sendo que a gente tem uma hierarquia, né, de herança aí, contendo uma classe abstrata. A gente vai falar depois sobre operações, vai entrar aqui também um pouquinho de polimorfismo. Outra coisa que a gente consegue colocar aqui, o enunciado fala que as contas têm seus clientes, né? Então eu teria algum tipo de associação entre conta e cliente, tá? Então, sendo que a conta necessariamente no meu modelo vai ter que ter um cliente. O cliente pode ser cadastrado sem ter uma conta, mas eu não posso ter uma conta que não tenha um cliente. E como eu vou ter vários tipos de conta aí no sistema, a ideia teria que ser colocar uma classe responsável por gerenciar essas contas, né? Então, a criação da conta, apagar a conta, procurar uma conta e assim por diante. Então, a gente vai ter esse conjunto de classes aí para modelar o nosso problema. Tá bom? Então, se você quiser, esse é o momento para você fazer uma nova pausa aí no vídeo e tentar criar essas classes da maneira como eu estou mostrando aqui, ou próximo disso, se você quiser criar aí as suas variações, tá bom? Tem, obviamente, métodos diversos que eu não coloquei nesse diagrama, né? Os construtores, métodos de acesso a atributos que são privados, uma série de coisas. Mas a ideia aqui era só dar um norte de como é que a gente pode organizar isso. Então agora eu vou lá para o VS Code para a gente começar a criar esse conjunto de classes aqui juntos, tá bem? Bora lá. Muito bem, então, vamos lá. Vamos começar criando a classe conta, que será a superclasse, né, das nossas classes de conta, e também será uma classe abstrata. Vamos já adiantar, já criou aqui, ó, public class conta, e o que nós temos que acrescentar? A palavra abstract, tá? Então, o que a gente vai ter de atributo aqui? Vou colocar como número inteiro, número conta, o número da conta. Eu vou adotar aqui, turma, para esse exercício, todas as nomenclaturas em português, tá? A gente sabe que na prática nós costumamos usar inglês, né? Mas aqui para esse exercício eu vou fazer tudo em português. Outra coisa que a gente vai ter aqui é o saldo, né? E a gente precisaria ter aqui também o cliente, né? É o cliente que é dono dessa conta. Então, vamos criar agora mais uma classe aqui, que é o nosso cliente.java. Tá? Aí, para o cliente, vamos fazer uma coisa também simples aqui. Eu vou colocar, todo cliente tem o nome do cliente. Vamos dizer que eu tenho aqui também o telefone, por exemplo. Nome, telefone, obviamente posso criar código do cliente se eu quiser, o e-mail do cliente, né? Eu vou deixar de forma simples, apenas assim. Vou criar aqui o construtor e vamos criar só um construtor aqui, pode ser? Eu vou dizer que eu preciso receber como parâmetro o nome e o telefone. E vamos inicializar esses dois atributos. Em digitação aqui, pronto. Tá? Muito provavelmente a gente vai ter que em algum momento pegar os dados desse cliente. Então eu vou criar aqui uma sobrescrita do método toString, retornando os dados aqui, que seriam o nome, com algum separador. Depois a gente pode melhorar isso aqui, mas só para ter a possibilidade de apresentar ali na tela os dados do cliente. Tá? Então aqui está a nossa classe cliente.
E agora a gente vai utilizar ele aqui no conta. Private cliente, né? E vamos criar então um construtor public conta que vai ser. Deixa eu vou adiantar aqui um pouquinho. Eu vou, para não ficar digitando e a gente ganhar tempo, eu vou pedir para o próprio VS Code criar para mim esse construtor, tá? Eu vou criar aqui, ó, gerar construtores. O atalho aqui no VS Code é Ctrl ponto, ou se você está no Mac é Command ponto, certo? Gerar construtores. Quais você quer dos atributos presentes no construtor? Eu vou marcar todos, ou seja, para criar uma conta eu preciso das 3 informações. Tá aqui, ó, tá? Outra coisa, eu vou já pensar o seguinte: esses atributos eles podem ser modificados. Eu posso, depois de criar a conta, mudar o número, posso mudar o saldo, posso mudar o cliente? E a resposta para mim vai ser não. Uma vez que a conta está criada, eu não posso mudar o número dela. Eu não vou mudar o cliente, né? Se eu tiver que fazer algum tipo de mudança, seria fecha a conta e abre outra, né? E o saldo também, diretamente, eu não posso mudar. Ah, eu quero que agora o meu saldo seja 500. Não. Aí eu vou ter operações de saque e depósito. Tudo bem? Agora, pode ser que em algum momento eu precise pegar só o número da conta? Me parece que sim, porque muitas vezes eu vou fazer pesquisas procurando ali uma conta específica, eu quero saber o número dessa conta. Eu posso precisar também saber qual é o saldo dessa conta. Eu posso querer saber quem é o cliente dessa conta. Então faz sentido que a gente tenha métodos que retornem para a gente essas informações. Então vou usar aqui de novo, ó, Ctrl ponto, vou pedir para ele gerar para mim só getters, ou seja, só métodos que me devolvem informação, mas eu não vou poder alterar. Então eu não vou gerar setter, ok? Então vamos pegar aqui, pronto. Tenho aqui os 3 métodos que retornam para mim os dados desses clientes. Provavelmente eu também vou ter que mostrar as informações a respeito desta conta. Então a gente poderia de novo sobrecarregar o toString. Eu posso usar também aqui um atalho, ó, gerar toString, porque por hora para nós aqui vai ser bem basicão, só para mostrar ali os dados na tela. Então eu vou pedir para ele mostrar o número da conta, saldo e quem é o cliente. Claro que a gente pode depois modificar, melhorar isso daqui, mas no primeiro momento eu tenho ó, o nome, né, da minha classe, que é a conta, número da conta, saldo e cliente. Na realidade eu vou tirar esse ponto aqui, ó. Por que que eu vou tirar esse ponto aqui? Porque quando eu for exibir, eu quero saber exatamente qual é o tipo de conta, se é conta especial, se é conta poupança, se é uma conta corrente. Então eu não quero só a palavra conta. Então o que que eu vou fazer aqui? Aqui nós já estamos fazendo uma sobrecarga, né? Por quê? Porque toda classe em Java vem lá do object, né? Então eu estou sobrecarregando esse toString do object. A gente já falou isso em aulas passadas aí. Quando a gente chegar nas heranças de conta, aí eu vou sobrecarregar novamente, tá? Então por hora é isso daqui. Ah, agora a gente pode criar um objeto e testar? Não, não pode. Por quê? Porque a nossa classe ela é abstrata, então eu não posso gerar objetos. Então eu tenho que pelo menos criar a próxima série ali, né, da nossa hierarquia, que seriam as classes derivadas de conta. Então vamos começar criando aqui, por exemplo, a classe conta corrente. Tá? O que vai acontecer aqui com a conta corrente? Ó, ela vai ser um extend de conta. Pronto. E aí, obviamente, ele já vai começar a reclamar que está faltando alguma coisa. Então, o que acontece aqui? Vamos aproveitar o exercício para resgatar, né? Ele está falando que o construtor implícito conta não está definido. O que isso quer dizer? Que nós não temos um construtor na classe conta, que é a nossa superclasse, que pode ser chamado de forma automática, sem nenhum parâmetro. Então, se você tem dúvida sobre isso, pode voltar lá no vídeo que a gente explicou sobre sobrecarga, né? Sobrescrita e sobrecarga. São 2 assuntos importantes.
O que está acontecendo aqui é que, já que a conta tem um construtor que recebe parâmetros, então na conta corrente eu preciso passar esses parâmetros para a conta. Então o que a gente vai fazer? Vai criar esse construtor aí. Então você pode vir aqui com o mouse, por exemplo, não precisa clicar, só passa o mouse em cima e aí vai ter essa opção, ó, Quick Fix, ou tem um Ctrl vírgula aqui também, o Command vírgula, certo? Cliquei aqui, acrescente o construtor para mim que está faltando. Eu vou clicar, pronto, ele já, vou tirar esse comentário aqui. Então o que está acontecendo agora? Ao criar uma conta corrente, eu preciso informar o número da conta, saldo e o cliente, e essas três informações são usadas para criar a conta, ok? Esse super se refere à classe conta. Nós também já falamos sobre isso. Então lembra, isso aqui é um exercício para a gente poder aplicar os conceitos todos que nós vimos. Então qualquer dúvida, para não ficar repetitivo aqui, você volta lá no vídeo que eu falo sobre super. Muito bem. Essa classe conta corrente, ela tem algum atributo específico dela? Não tem. Mas tem uma coisa, quando eu for fazer saques e depósitos, eu não posso fazer o saque e depósito sem que tenha valor equivalente ou menor, ou maior, perdão, do que aquele que eu quero sacar, por exemplo, né? Vamos lá. O saldo da conta não está definido dentro de conta corrente. Então significa que eu preciso ter um método lá na classe conta que me permita fazer algum tipo de operação, né, na conta. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lá na classe conta definir as operações de saque e de depósito, tudo bem? Então vamos começar aqui, ó. Vou colocar por ordem aqui. Como eu só tenho getters aqui e o toString, eu vou colocar aqui, na verdade é opcional, né? A posição em que eu coloco os métodos, está mais para cima, está mais para baixo, etc., não tem muita relevância. Particularmente, eu prefiro deixar os construtores no início, os métodos de acesso simples, getter, setter, lá para baixo, e logo depois aqui, ó, eu gosto de colocar os métodos que dizem respeito às regras de negócio, porque são os métodos que normalmente a gente vai acessar mais, né? Os outros aqui, realmente a gente não está muito preocupado com eles. Então, mas é uma questão puramente de gosto, tá? Mas vamos lá. Então, ó, vamos fazer aqui o método que faz a operação de depósito, tudo bem? Esse método ele sempre consegue fazer o depósito? A princípio sim, a menos que eu passe um valor inválido para ele. O que seria um valor inválido, por exemplo? Se eu passar um valor negativo, né? Se eu passar um valor negativo, não faz sentido que a gente faça essa operação. Eu posso validar isso aqui, se eu quiser, ou posso deixar para ser validado nas classes filha, talvez, né? A classe que vai chamar a operação. Posso também. Eu vou fazer aqui, ó, tá? Dentro desse método aqui, tudo bem? Então, depósito vai receber como parâmetro o valor que eu quero fazer a operação. E aí eu vou validar assim, ó. Se o valor for maior que zero, então eu posso fazer a operação. Eu posso fazer a operação aqui embaixo e retornar verdadeiro se ele for um valor válido, e aqui embaixo fazer o que? O return falso. Perfeito, isso é uma maneira de implementar. Outro raciocínio seria falar o seguinte, eu vou testar primeiro o que não é válido, aí se não for válido eu faço o que? Return falso aqui de cara. E para baixo do if, aí eu coloco a operação que é válida, que seria fazer o quê? Pegar o saldo, né? E somar o valor que foi passado como parâmetro. E aí, por fim, retorna verdadeiro para dizer que a operação teve sucesso. Então, aqui seria uma forma de a gente fazer ali o depósito, né? Recebo o valor, se ele não for válido, para por aí, caso contrário, faço a operação. Isso, lembrando, né? Na nossa classe abstrata. Como é que eu uso isso lá na conta corrente? A conta corrente basicamente faz a mesma coisa, então eu não preciso
sobrescrever esse método, concorda? Ele é exatamente igual, então eu não preciso fazer nada. Esse método já está pronto aqui. E o método de saque? Vamos lá. Public, boolean, sacar, já que eu depositar, depósito, saque. Pronto. Eu não, aqui, se eu tivesse chamado aqui depositar, né? Estou usando o verbo aí de ação, eu faria aqui sacar. Se eu chamei aqui depósito, eu vou chamar aqui saque. Aí, né, gosto do freguês. Saque vai receber também como parâmetro o valor, o valor que eu quero fazer. E aí eu vou fazer a mesma verificação de início aqui, ó. Se o valor for menor que zero, menor ou igual a zero, eu não posso fazer o saque. Né? Então, eu só posso fazer saque se o valor for maior que zero. Então, aqui eu retorno falso. Tá bom, recebi ali o valor do saque. O que eu posso fazer agora? A princípio, eu falo o seguinte, ó, eu vou permitir que o saque seja feito. Por quê? Porque depois a gente vai ter a conta especial que permite que a conta fique negativa. Então, eu vou deixar fazer aqui o saque de qualquer maneira. Então, eu vou falar aqui, o saldo vai ser agora subtraído, em vez de somado, o valor que eu passei como parâmetro e return verdadeiro para dizer que tudo deu certo. Tá bom? Agora, então aqui, no momento de fazer o saque, eu só estou verificando se o valor é válido, ou seja, se ele é positivo. Mas lembra que na conta corrente, eu preciso garantir que tenha saldo suficiente na conta. Então aqui eu vou ter que sobrescrever. Por que eu vou ter que sobrescrever? Porque a regra muda. No método original, eu posso ficar aqui com um valor negativo. Então eu tinha R$100 na conta. Mandei sacar 200. Ele vai sacar. Vai ficar em 100 negativo. Né? Agora aqui eu não posso. Então eu vou ter que mudar o comportamento do método. Se eu tenho que mudar o comportamento, eu vou sobrescrever. Então eu vou pegar aqui ó, o saque e vou fazer um override dele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar para ver se o saldo que tem disponível na conta, ele cobre o valor do saque. Então, para pegar o saldo, como o saldo não é um atributo da conta corrente direto, eu vou ter que buscar através do getSaldo. Eu tenho que usar esse cara. Por quê? Vamos lembrar, ó, o saldo é um atributo privado, então eu não posso acessá-lo de fora da classe. Então, a única forma de fazer isso é através do método getSaldo, que vai retornar para mim o saldo desta conta aqui que eu estou acessando, né, através desse método aqui. Então, se o getSaldo for maior ou igual ao valor que eu tenho na conta, certo? Eu posso sacar. Então, eu posso fazer o seguinte. Se ele for menor, eu não posso sacar, certo? Então, nesse caso, ó, return falso já para por aqui. Então, se eu não tenho saldo suficiente na conta, para por aqui. Tá? Caso contrário, aí ele chama quem? Olha só, super.class. O que é importante aqui? Que esse saque que eu estou chamando aqui na linha 12 é da superclasse. Se eu não colocar a palavra super, eu vou ter problema. Por quê? Porque ele vai chamar o próprio método. Aí é como se ele, só para você entender, não é exatamente isso, mas é como se ele entrasse no loop infinito. Né? Por que não é loop? Porque não é um laço. Então isso aqui, na realidade, a gente vai chamar isso aqui de uma chamada recursiva que vai ficar eternamente chamando o próprio método. Na verdade, não é eternamente, que em algum momento ele vai dar problema aí. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. A questão principal é que eu preciso chamar a partir de super. Porque eu estou chamando o método lá da classe base. Né? Tá bom? Então é isso. Agora, e os outros métodos? Eu consigo chamar também o toString? Consigo chamar. Só que, olha, lembra que o toString, ele retorna para mim o quê? Os dados, mas ele não diz qual é o tipo de conta. Então, aí eu vou fazer uma nova sobrecarga. Aqui eu vou sobrecarregar o toString fazendo o seguinte. O que é o super.toString? É todas as informações da conta. Só que na frente, quer dizer, antes das informações, eu quero colocar no comecinho o tipo de conta.
Então eu vou falar assim, ó, você vai retornar conta corrente, dois pontos, e aí sim você vai colocar todas as informações da conta junto aqui das informações da conta. Tudo bem? Então olha só, vamos criar aqui um app só para a gente poder fazer o teste, ó, app.java. Aqui dentro eu vou criar o main. E vamos criar então, ó, veja que eu não posso criar conta. Ó, não tem como criar aqui a princípio. Ele vai falar que eu não consigo. Isso aqui é uma outra questão, tá? Toda hora eu estou falando de outras questões, aqui são muitos assuntos ainda para frente. Mas de maneira geral, o que vai acontecer aqui? Ele vai falar para mim que eu não posso instanciar o tipo conta, né? Por quê? Porque é uma classe abstrata. Vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou, a princípio, fazer assim, ó. Conta corrente igual a new conta corrente, passando aqui como parâmetro, ó, o número da conta, o saldo, que ele está pedindo o saldo, e o cliente, eu não tenho cliente, então eu preciso criar um cliente aqui, ó, cliente C igual a new, cliente, aí vamos passar aqui o nome do cliente e o telefone do cliente. Ok? E aí esse cliente que a gente criou ali, a gente passa aqui como parâmetro. Opa, passa aqui como parâmetro a referência do eu não posso chamar C, vamos chamar aqui de CC, ó. Pronto. Conta corrente e C de cliente. Vamos colocar um nome mais, né? Melhor aqui. Cliente. Eu gosto de ficar usando o nome de variável com uma letra, só não dá certo. Muito bem. Criei aqui. Se eu quiser exibir os dados da conta, só mandar imprimir aqui. Dessa forma eu não preciso chamar o toString de forma explícita, tá? E a gente vai ter ali os dados sendo exibidos. Olha lá. Conta corrente, número da conta, saldo e quem é o cliente que é proprietário desta conta, tá bom? Pensei em uma outra coisa aqui agora, vocês viram que na criação aqui da conta, eu estou passando como parâmetro saldo. A gente podia tomar uma outra decisão aqui mais interessante. Porque toda vez que eu crio uma conta, vamos lá, eu acabei de criar a conta, o saldo obviamente é zero, né? Eu precisaria fazer um depósito nessa conta para ela ter algum valor. Então vamos fazer uma mudança aqui, ó. Vamos tirar esse saldo daqui. Vou apagar esse cara e vou deixar ele inicializar com zero, o padrão, porque é um valor a menos para eu ter que informar, né? E aí, é claro, a gente vai tirar aqui também do construtor da conta corrente, vai deixar só o número da conta e o cliente, e lá no app a mesma coisa, não vou ter que ficar passando esse valor zero aqui, ó, tá? Pronto. Então, até aqui, pessoal, o que nós fizemos? Nós definimos a classe abstrata, né, que é a superclasse das contas, criamos a classe cliente, a classe conta corrente, nós fizemos uma herança da classe conta e fizemos aqui só uma instância só para a gente entender qual o caminho que nós estamos seguindo, né? Inclusive tomamos aí uma nova decisão a respeito de saldo. Qual a ideia, pessoal? Já temos aí 20 e poucos minutos de gravação. Eu não gosto quando os vídeos ficam muito longos, porque a gente perde a atenção, é muita coisa ali. Então eu vou propor uma outra pausa agora, só que agora entre vídeos, né? Eu vou fazer uma segunda gravação para terminar o exercício e eu proponho aí de novo, se você chegou até aqui e não tinha feito a sua versão, tenta implementar agora conta com poupança, conta especial, tá? Para você poder exercitar isso. A partir desse aqui que a gente fez, termine os outros dois. Aí depois, na sequência, você assiste o vídeo onde eu vou implementar as próximas heranças, a classe de controle das contas e fazer o main ali mais bonitinho para a gente fazer uma interface. Tá bom? Então a gente se vê no próximo. Um abraço.